Olá, pessoal. Mais uma vez, boa noite. Vamos falar hoje sobre o pioneirismo e a liderança da Samsung na área de inteligência artificial e como isso vai impactar a sua rotina clínica. São 4 tópicos apenas: a inteligência artificial na Samsung, o que torna a inteligência artificial da Samsung única no mercado e alguns exemplos de inteligência artificial, respectivamente para as áreas de radiologia e obstetrícia e ginecologia. A Samsung começou 2020, mais precisamente em janeiro, com foco no tema inteligência artificial durante o CES, Consumer Electronics Show. Essa é a maior exposição de eletrônicos de consumo do mundo, realizada nos Estados Unidos. Durante esse evento, a empresa introduziu uma tecnologia que mostra o potencial dos assistentes de inteligência artificial. E o interessante é que as pessoas que você vê nessa tela não são reais. Na verdade, são humanos artificiais criados por inteligência artificial. A Samsung também realiza um Fórum Internacional de Inteligência Artificial todos os anos. Em 2020, nós convidamos o professor Joshua Bengio e o professor Yan LeCun, dois dos expoentes do Deep Learning mundial, para algumas palestras e discussões. Lembrando que o professor Joshua ele é colaborador para o S-Detect, a nossa primeira solução de inteligência artificial de ultrassom, que foi lançada em 2016. Durante o RSNA, que foi a maior feira de negócios de radiologia do mundo, realizada nos Estados Unidos, nós promovemos também, juntamente com a Intel, que é o nosso parceiro de inteligência artificial, palestras e tivemos um painel de discussão juntos. Características que tornam a inteligência artificial da Samsung única: a IA no próprio dispositivo e o processamento de dados brutos. Aqui a gente tem os dois modelos, né, de uma inteligência artificial no próprio dispositivo e baseada em nuvem. As pessoas adquirem e processam informações visuais por meio da luz, e com ela nós podemos ver o mundo ao nosso redor, reunindo as informações visuais e aprendendo sobre os objetos em nosso ambiente. No entanto, a percepção humana da luz ela é muito limitada. A gente pode adquirir informações mais valiosas no espectro de luz invisível, ou seja, aquele que a gente não pode ver. Desde ondas de baixa frequência, a raio-x, raios gama de alta frequência, a aplicação desse espectro invisível de luz é virtualmente infinita. A mesma analogia ela pode ser aplicada para o desenvolvimento atual da inteligência artificial na área de saúde. A metodologia para ensinar os algoritmos de inteligência artificial nas aplicações de detecção até o momento se baseou em dados já processados. Por exemplo, as informações adquiridas por um transdutor de ultrassom são processadas em várias etapas e depois elas acabam se transformando em imagens na tela do equipamento. Só que apenas 1% de todo o sinal gerado é realmente incorporado à imagem final, enquanto todo o resto acaba sendo perdido. O ponto de partida da IA da Samsung são os dados brutos e não os dados pós-processados. Assim como a gente tem mais informações no espectro de luz invisível, o mesmo se aplica aos dados de imagem. Nós acreditamos que podemos descobrir mais informações sobre os dados brutos, ou seja, a parte invisível desse espectro, quando se trata de desenvolvimento de inteligência artificial. Os dados brutos têm um espectro bem mais amplo anti-processamento e, portanto, pode nos ajudar a criar uma visão mais ampla. Com base nessa diferenciação da inteligência artificial da Samsung, a gente vai sempre continuar a expandi-la em duas direções principais. Primeira, suporte à decisão clínica e a eficiência do fluxo de trabalho. Esse é um slide que mostra uma série de recursos já implementados nos equipamentos da Samsung com a utilização da inteligência artificial. Depois a gente fala um pouquinho sobre cada um deles. Agora a gente vai falar um pouco das soluções aplicadas em radiologia. O tema inteligência artificial ele vem se tornando cada vez mais relevante. Como a gente pode ver nessa timeline sobre os termos mais discutidos nos últimos congressos da RSNA. Cada vez mais esse tema se torna mais relevante e mais discutido. Aqui a gente apresenta alguns exemplos de segmentação da inteligência artificial para aplicações clínicas distintas, como, por exemplo, para mama, para abdômen e próstata. O S-Detect de mama é um software baseado em inteligência artificial e funciona como segunda opinião.
Ele analisa lesões mamárias usando um banco de imagens de ultrassom mamário e foi implementado nos equipamentos da Samsung para uso em radiologia. Auxilia também na padronização de relatórios e na classificação de lesões mamárias suspeitas, incorporando o BIRADS aos relatórios. Aqui tem alguns exemplos, bem simples de utilizar. Você congela a imagem, você toca na lesão, ele vai fazer o contorno, vai fazer a classificação e vai sugerir, de acordo com o BIRADS, o nível de malignidade ou benignidade dessa lesão. É bem simples. Essa informação pode ficar visível ou não, e você pode interagir com a máquina, discordando dela em alguns pontos e para que seja consolidado o diagnóstico com a segunda opinião. Aqui é um caso 1, aqui um outro caso de uma lesão já possivelmente maligna, onde ele mostra ali na lateral direita o formato, a orientação, as margens, se existem ou não calcificações. Então tudo isso, repito, ele vai identificar e você pode interagir com a máquina. De acordo com essa pesquisa que está sendo mostrada aqui, o S-Detect para mama mostrou uma sensibilidade mais baixa e uma maior especificidade em comparação com um radiologista experiente. Nós acreditamos que a inteligência artificial pode ser útil para o controle de qualidade do diagnóstico, independentemente do grau de experiência dos médicos. A próxima aplicação da inteligência artificial é sobre eficiência. Aqui é relativamente fácil para um ultrassonografista dizer qual dessas imagens é de um fígado gorduroso. A esteatose hepática grave, ela vai mostrar um aumento da ecogenicidade, perda da informação da parede, da veia porta e baixo contraste no diafragma. No entanto, é muito difícil dizer o quanto o paciente com fígado nessas condições está melhorando ou piorando, baseado apenas nas informações do ultrassom. E por isso é necessário algum tipo de método de quantificação. Pelo uso de histogramas, podemos comparar a ecogenicidade do parênquima hepático e do córtex renal, que é o índice chamado hepato-renal, ou IHR. Os usuários precisam colocar duas regiões de interesse, uma no parênquima hepático e outra no córtex renal, e então fazer o cálculo usando uma calculadora. Apesar de não ser uma tarefa difícil, acaba sendo um pouquinho complicado e trabalhosa. E pior ainda é a repetibilidade, cada um vai colocar num lugar diferente. O posicionamento manual da região de interesse torna o cálculo HRI muito variável. O Easy HRI, ele utiliza um método baseado em Machine Learning, onde as regiões de interesse iniciais para o cálculo do IHR, que é o índice hepato-renal, eles são selecionados automaticamente pelo software, então a relação é calculada. Esse é apenas um exemplo simples de inteligência artificial aplicada para aumento da eficiência diagnóstica. Existem outras ferramentas de quantificação de fígado disponíveis no equipamento 85 Prestige, por exemplo, o TAI e o TSI, quantificam respectivamente a atenuação e o nível de distribuição de dispersão, com o objetivo de fazer uma quantificação do nível de esteatose hepática. A biópsia de próstata guiada por fusão, ela faz uso também de técnicas avançadas de imagem para combinar métodos diagnósticos distintos, ultrassom e ressonância, com o objetivo de identificar com assertividade possíveis áreas da próstata suspeita de câncer, nas quais a biópsia deva ser realizada. E esse é o tema da palestra de hoje, principal. Nesse caso, o usuário deve fazer o registro manualmente, em vários planos dos sistemas tradicionais. Quando a gente fala registro, a gente está falando os passos nos quais levam a sincronização das imagens de ultrassom com a ressonância. Assim sendo, a etapa para estabelecer a correspondência da imagem nos dois métodos diagnósticos exige mais tempo e esforço. Os sistemas tradicionais, eles oferecem as mesmas imagens transversais de ressonância magnética dos sistemas de ultrassom, mas eles não refletem a alteração de forma dos órgãos que são deformados pela pressão do transdutor ou pela alteração da posição do paciente durante o procedimento. E isso pode causar, eventualmente, algum tipo de erro de direcionamento na própria biópsia guiada. E aqui a gente mostra um sistema que existe no equipamento 85 Prestige, que com a utilização da inteligência artificial, ele consegue promover uma deformação da imagem da ressonância, para ficar equivalente à imagem do ultrassom. Mostra um pouquinho. Aqui, à medida que o transdutor comprime a próstata, existe um acompanhamento da imagem armazenada volumétrica de ressonância. A tecnologia S-Fusion, baseada em inteligência artificial, ela vai executar automaticamente um processo de correção desse registro,
onde o princípio é detectar e combinar os limites da próstata em tempo real, para as imagens de ultrassom e ressonância magnética. Com isso, ocorre uma correspondência das imagens de ressonância com ultrassom, de forma mais rápida e mais eficiente. Aí a gente tem um exemplo do software rodando. E a inteligência artificial vai compensar, na imagem de ressonância magnética, a alteração da forma dos órgãos sofrida pela compressão do transdutor, nesse caso a próstata, durante o procedimento de biópsia guiada. Outro recurso, NerveTrack, que é uma função que detecta e fornece informações sobre localização da área de nervo em tempo real durante o exame de ultrassom. Dentro do segmento de obstetrícia e ginecologia, nós temos primeiro Biometry Assist, que mede de forma semiautomática até 4 parâmetros básicos da biometria fetal, entre eles a circunferência cefálica, o diâmetro biparietal, a circunferência abdominal e o comprimento femoral. Contagem de folículo, detecta folículos automaticamente, medindo suas dimensões, para fornecer indicadores úteis na avaliação da fertilização in vitro. O índice de desempenho miocárdico, ou índice de TEI, ele acaba sendo um parâmetro ecocardiográfico Doppler definido como a soma dos tempos de contração isovolumétrica e relaxamento dividido pelo tempo de ejeção. Ele é considerado um parâmetro confiável para avaliação da função ventricular esquerda global. O EBPI Plus é uma ferramenta semiautomática para avaliação da função sistólica e diastólica dos ventrículos direito e esquerdo do feto, como preditor precoce de anomalias de crescimento fetal. Nesse caso, especificamente, a IA ela é aplicada para rapidamente extrair os tempos de contração e relaxamento isovolumétricos de ejeção, necessários para o cálculo do índice. Biometria fetal, que é um dos exames no campo da obstetrícia que é mais frequentemente realizado. O recurso de IA que corretamente identifique e automatize esse procedimento são de extrema importância para o ganho de produtividade. Heart Assist identifica e automaticamente anota a anatomia e aplica anotações de 10 planos diagnósticos e realiza até 34 medições para avaliação de anomalias congênitas. E esse uterino contor, que é a ferramenta mais nova na parte de obstetrícia e ginecologia, a solução do útero da Samsung é um recurso que ajuda a analisar as anomalias uterinas, encontrando automaticamente o endométrio, a linha do endométrio, e fornecendo uma visão coronal nítida do útero. Não só reduz o fluxo de trabalho para analisar as anomalias uterinas, mas também economiza tempo no diagnóstico, reconhecendo automaticamente e corrigindo a espessura com precisão. Labor Assist fornece informações do progresso do parto pela medição automática do AOP, que é o ângulo de progresso, e da direção da cabeça fetal. Bom, era isso, é só uma passagem rápida sobre os principais recursos e como a gente está engajado em munir as nossas máquinas de ferramentas que facilitem o dia a dia dos médicos com inteligência artificial.